Saudações, caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar nosso curso de Física 3 agora, tá? Curso de licenciatura em Física, disciplina Física 3. Eu sou o professor Gustavo, meu e-mail é gustavo.farias@plc.ifmt.edu.br, tá? Então, pessoal, para começar, vou apresentar a ementa do curso para vocês, tirado do PPC lá da Física, tá? Então, a nossa disciplina de agora é Física Geral 3, tá? A carga horária normal dela seria de 85 horas, né? Se a gente estivesse em sistema presencial. Pré-requisito é Física Geral 1, tá? A ementa, né? O que a gente vai estudar em Física 3? Então, já vou adiantar que a gente vai estudar toda a parte de eletricidade e magnetismo, tá? E os tópicos são carga elétrica e lei de Coulomb, o campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico, capacitores e dielétricos, corrente e resistência elétrica, circuito de corrente contínua, o campo magnético, a lei de Ampère, a lei da indução de Faraday, indutância e equações de Maxwell, tá? Então aqui envolve toda a parte de eletricidade, toda a parte de magnetismo e lá por último, quando a gente fala da lei da indução de Faraday, a gente une as duas coisas, tá? E aí a gente fica com uma área do conhecimento que chama eletromagnetismo, tá? A bibliografia básica, o primeiro livro aqui é o livro do Halliday, volume 3, oitava edição, tá? Que é o mesmo livro que eu disponibilizei para vocês lá no Classroom. E aí tem o livro do Tipler e o livro do Zemansky Friedman, né? E todos esses livros da bibliografia complementar, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet ou lá na biblioteca do campus, tá? Então vamos começar? Nosso primeiro tópico aqui, ó, de Física 3 é cargas elétricas e processos de eletrização, tá? Então, o que é uma carga elétrica, né? Como eu disse, a gente vai estudar a eletricidade. E a eletricidade, ela só existe, né? Ela é um fenômeno próprio de algo que chama carga elétrica. E da onde vem isso que chama carga elétrica, né? Vocês já devem ter visto alguma coisinha lá no ensino médio, mas vamos relembrar aqui. Então, toda matéria, né? Tudo que é matéria, né? Tudo que tem a massa é composta do quê? É composta de moléculas e as moléculas são compostas de átomos, né? E o que é um átomo? O átomo é uma estrutura composta de praticamente três tipos de partícula, né? Vamos dizer assim, que é o elétron, o próton e o nêutron, tá? E o átomo tem essa estrutura, lembra? Os nêutrons e os prótons estão no núcleo atômico e os elétrons estão em um movimento parabólico, né? Vamos falar assim, ao redor do núcleo, tá? Hoje a gente sabe que esse modelo de átomo não é exatamente assim, mas ainda é usado esse modelo porque ele serve para a explicação de alguns fenômenos elétricos e também alguns fenômenos quânticos, vamos dizer assim, né? Hoje a gente sabe que um átomo e as partículas nada mais são do que ondas, tá? Mas isso foge um pouco da física 3. Então, o que a gente tem aqui? Essas três partículas que compõem o átomo, o elétron, o próton e o nêutron, elas têm um símbolo para representar elas, né? Então o elétron pode ser o E ou o E-. Esse menos vem do fato da carga do elétron ser negativa, a gente já vai ver aqui. O próton é o P minúsculo e o nêutron é o N minúsculo, tá? E assim, existe uma carga elementar, tá? Que é a carga do elétron, tá? A gente pode falar que é a menor carga que existe, tá? Então ela é chamada de carga elementar. A carga elementar do elétron, ela tem esse valor aqui, que é medido experimentalmente. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A gente já vai ver lá para frente que a unidade de carga elétrica é o Coulomb, tá? Então aqui já estou adiantando isso. E essa carga, vocês podem ver que ela pode ser positiva ou negativa. Por quê?
Porque vocês já devem saber também de estudos anteriores de vocês que existem dois tipos de carga, né? Carga positiva e carga negativa, tá? E todos os fenômenos que a gente vai estudar aqui é devido à existência desses dois tipos de carga, tá? Carga positiva e carga negativa. Então, resumindo, carga positiva aqui é a carga do próton e carga negativa é a carga do elétron, tá? O que é curioso é que tanto o próton e o elétron têm o mesmo valor de carga. Os dois têm carga 1,6 vezes 10 a menos 19. A única diferença é que se for próton é positivo e se for elétron é negativo, tá? Aqui outras duas coisas, ó, que se a gente precisar, a massa do elétron 9,8 vezes 10 a menos 31 kg e a massa do próton 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Se a gente precisar desses valores mais para frente, tá? Existe uma relação entre a carga elementar e a carga total do átomo, ou vamos pensar aqui em objetos já, né? Vamos sair um pouco do átomo e já vamos pensar em um objeto, que é o que vai acontecer aqui no nosso caso de Física 3. Então, se você pegar... Então, vocês sabem que o objeto é feito por, né, bilhões, trilhões aí de átomos, até mais, né? Um número estrondoso de átomos, tá? E cada átomo desse vai ter uma carga elétrica, né? Então, se você multiplicar o número de átomos pela carga elétrica que esse átomo tem, você vai ter a carga total do objeto, que é chamado de Q, tá? Então, aí você fica com essa fórmula, Q igual a NE, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade total de carga no objeto vai ser a multiplicação do número de cargas que esse objeto tem, vezes a carga elementar, que é a carga do elétron, tá? A gente vai acabar nem usando muito essa expressão aqui. E aí, uma coisa muito importante que vocês também devem lembrar: existe uma força de interação entre cargas, sendo que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Vocês devem lembrar disso aqui, ó. Então, cargas de sinais iguais, ou seja, negativo com negativo, positivo com positivo, se repelem. Cargas com sinais opostos se atraem. Isso é uma propriedade própria das cargas, né? A gente vai ver mais para frente que isso vem do desenho de campo elétrico, né? Isso é por causa do campo elétrico que essas duas cargas produzem. A gente vai ver isso na próxima aula. Só que aqui a gente já pode interpretar isso como uma força. Então, essa interação entre cargas, ou seja, quando uma carga percebe outra, e aí percebe entre aspas, né? A gente diz assim que uma percebe a outra por causa do campo elétrico que uma produz em cima da outra, né? A gente vai ver de novo isso com mais detalhes na próxima aula. Mas aqui é interessante a gente saber que existe uma força de interação entre as cargas, tá? Quando elas estão próximas umas das outras, tá? Se ela estiver muito longe, essa força acaba diminuindo com a distância, tá? A gente vai ver isso também. Mas o importante é saber que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem, tá? Isso por causa de uma força elétrica entre elas que é chamada de Fe. Outra coisa interessante que existe para a gente começar a entender as coisas é que existem dois tipos de materiais, tá? Que a gente chama de isolantes e condutores. Qual que é a diferença dos dois? Materiais condutores. As cargas elétricas se movem com facilidade, tá? Então, o próprio nome já diz, né? Condutor é um material que conduz com facilidade. Então, então é um tipo de material que conduz essas cargas elétricas com facilidade, tá? Então aqui já entra um outro conceito que então essas cargas elétricas elas podem se mover ou não, né? Então se elas se movem é porque o objeto na qual elas estão inseridas permite esse movimento, né, de forma facilitada. Então, exemplo, metais, fios de cobre. Então, a maioria dos metais são bons condutores, tá? O corpo humano é um bom condutor também, tanto é que a gente leva choque, né? Então, todo mundo aí já levou algum choque na vida, porque
o nosso corpo humano também, de certa forma, é um bom condutor de eletricidade. A água da torneira também. Tá? Então, aqui é a figura de alguns condutores, né? Fio de cobre, que é o fio que a gente usa normalmente em casa, ouro, latão, alumínio, ferro, prata, motores com essas bobinas, tudo isso é material condutor, tá? E material isolante? É o contrário do condutor, né? É aquele que isola, que não permite a passagem da carga de forma fácil, né? Então, aqui as cargas elétricas não podem se mover, estão fixas no material. Então, lá no condutor, as cargas elétricas podem se mover. No isolante, não. No isolante, elas estão fixas. Exemplos: plásticos, borracha, vidro e água destilada. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo na figura são isolantes, tá? Então, o fio, vamos lembrar do fio, um fio descascado é o que? Você vê que a estrutura interna dele é um condutor para passagem da carga elétrica, para passagem da corrente elétrica, que lá na frente a gente vai estudar melhor também. E ao redor dele você possui um material isolante, né? Que geralmente é borracha, né? Para o quê? Para isolar, né? Então, olha só, o interessante é que existem processos de eletrização entre os materiais. Tá? E aqui cabe um outro conceito. O material, a gente já viu que o material ele pode ser positivo, né? Ele pode ter carga positiva e pode ter carga negativa, tá? Só que o material ele pode estar neutro também. Qual que é a diferença entre essas coisas? Ó, o material, vamos pensar sempre, pessoal, na questão dos elétrons, tá? Porque na verdade o que se move no material são os elétrons e não os prótons. Geralmente os prótons estão fixos e quem está se movendo no material são os elétrons, tá? Então vamos pensar sempre em termos de elétron. O que é um material carregado negativamente? É aquele material que possui excesso de elétrons, tá? O que é um material carregado positivamente? É aquele material que possui falta de elétrons, tá bom? Então a gente já tem que ficar com isso na cabeça. Material negativo, excesso de elétrons. Material positivo, falta de elétrons, tá? Mas lá no primeiro slide você falou que positivo é próton. Tudo bem, mas aqui a gente vai pensar de outra forma. Também é correto pensar assim: negativo, excesso de elétrons. Então o objeto ele tem mais elétrons do que prótons, tá? E positivo é um material com falta de elétrons, ou seja, ele tem menos elétrons do que prótons, tá? Então o mais correto aqui é pensar dessa forma. E existem os materiais neutros. O que são os materiais neutros? São aqueles que possuem o mesmo número de carga negativa e o mesmo número de carga positiva. Tá? Então eles possuem o mesmo número dessas cargas, sendo que uma acaba anulando a outra. A gente pode pensar assim, tá? A carga negativa com a positiva, uma se anula com a outra, beleza? Então, inicialmente, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nesses dois objetos neutros aqui, ó. Você tem vidro neutro e pano de seda neutro, né? Então pensa num bastão de vidro com um pano. Os dois estão neutros. Geralmente a maioria dos objetos no nosso dia a dia, pessoal, estão neutros, tá? Tanto é que se você encosta neles, você não sente nenhuma carga elétrica, nenhum choque, tá? Mas olha só, o que acontece se eu atritar o pano no vidro, né? Então, o que acontece se tiver atrito? O que acontece é que nesse processo de atrito, você arranca elétron de um material e doa elétron para outro material. Então, se você arranca de um e doa para o outro, quer dizer que um vai ficar com excesso de elétrons e o outro vai ficar com falta de elétrons, tá? Que é isso que acontece, ó. Nesse caso, o vidro, depois do atrito, ficou carregado positivamente e o pano ficou carregado negativamente. O que aconteceu? O vidro cedeu carga elétrica para o pano. O vidro cedeu elétrons para o pano, sendo que depois disso o pano ficou com excesso de elétrons, ou seja, com carga menos Q, com carga negativa, e o vidro ficou com uma falta de elétrons, ou seja, carga positiva mais Q. Então note que para cada carga positiva aqui, você tem uma negativa aqui, tá?
Quer dizer o quê? Que o mesmo elétron que saltou daqui veio para cá, tá bom? Você não criou elétrons, não criou carga nesse processo, você apenas transferiu carga de um objeto para outro. Resumindo, depois do processo de atrito, o que aconteceu? Dois corpos que eram neutros acabam ficando o quê? Carregados, tá? Por isso que é um processo de eletrização. Então, existe um experimento que você pode até fazer em casa, que é o experimento do canudinho, tá? Pega um canudinho aí, desses de plástico normal, pega um papel, desses papel toalha ou papel higiênico, esfrega um no outro, tá? Esfrega no mesmo sentido, tá? No mesmo, sempre você pega no mesmo sentido. E faz isso, né? Uns 30 segundos, um minuto, e encosta esse canudinho na parede. Você vai ver o quê? Você vai ver que ele vai ficar grudado na parede. Por que isso acontece? Porque nesse processo o canudinho vai ficar, ó, provavelmente com carga positiva. E a parede é neutra, pessoal. A parede está neutra. Se ela está neutra, ela tem carga positiva e negativa. Então vamos pensar, se o canudinho tem carga positiva, ele vai atrair a carga negativa da parede e repelir a carga positiva também da parede, tá? Sendo que vai ficar a carga positiva do canudinho perto da carga negativa da parede e, né, a gente já viu que carga de sinais opostos se atraem. Então por isso que o canudinho fica preso na parede por causa da força elétrica, tá? Beleza. Então, olha só, o primeiro tipo de processo de eletrização que a gente viu, acabou de ver, foi por atrito. Existem mais outros dois, tá? Existe eletrização por contato e eletrização por indução. E por contato agora, como que é? Ó, ela ocorre de forma geral em materiais condutores, exemplo metais. Depois do contato, ambos os corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal. Então, lá na eletrização por atrito, ocorre preferencialmente em materiais isolantes, tá? Só que se você tiver dois materiais agora condutores, eles também se eletrizam. Só que eles se eletrizam agora por contato, tá? Então, como que é o procedimento? Imagina que você tem inicialmente um corpo positivo e do lado dele um corpo neutro. Então, aqui você está com falta de elétrons, aqui você tem o mesmo número de elétrons e prótons, tá? Quando você põe em contato as duas, a tendência é essa carga do corpo positivo se distribuir para todo o sistema agora. O sistema agora é a junção das duas esferas, tá? Então, essa carga, a tendência dela, como é um material condutor e essa carga ela tem facilidade de se mover, a tendência é a carga ficar igualmente distribuída por todos os dois objetos, tá? Quando você separa esses dois objetos depois do contato, o que vai acontecer? Vai acontecer que o objeto inicial continua carregado positivamente e o objeto final, o outro objeto que estava neutro, agora está carregado positivamente, tá? Então, o que aconteceu? Um objeto transferiu carga para outro. Isso acontece com carga negativa também, né? A mesma coisa, o mesmo processo, tá? Então, aqui você transferiu falta de elétrons, vamos falar assim, e aqui você transferiu excesso de elétrons. Lembra que carga positiva significa falta de elétrons, carga negativa significa excesso de elétrons. Então, esse é a eletrização por contato. Qual que é a diferença final das duas? Olha só. Na eletrização por atrito, depois do processo, depois do procedimento, ambos os corpos ficam carregados com carga de sinais opostos, tá? Já no processo de contato, os objetos ficam carregados com sinais de cargas iguais, tá? Se os objetos em contato são idênticos, após o contato, ambos ficam com a mesma carga, tá? Então, aqui está dizendo que se antes do contato os dois objetos são iguais, depois do contato eles ficam carregados com a mesma carga, tá? E o último processo de eletrização é o processo por indução, tá bom?
Ah, qual que é a diferença? Aqui no caso, o objeto ele não vai encostar no outro, não vai ter contato, tá? Então, o que que acontece? Você tem um material inicial que é chamado de indutor e o outro que é o corpo neutro, tá? Esse indutor está carregado, pode ser com carga positiva ou com carga negativa, e o neutro está neutro, tá? Esse indutor ele chega perto do corpo neutro, ele não chega a ter contato, ele não encosta, ele só fica perto. Quando ele fica perto, o que que acontece? Aquela força elétrica lá do início, ela vai agir sobre as cargas negativas desse corpo neutro e vai agir também sobre as cargas positivas. Mas ó, ele vai atrair as cargas negativas para mais perto dele, porque positivo atrai negativo, e vai repelir as cargas positivas para longe dele, porque positivo repele positivo. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que nesse corpo que inicialmente estava neutro, vai existir agora uma separação das cargas. Então, a indução ela permite isso, ela permite a separação das cargas no objeto neutro. Tá. E aí o que que acontece? Se eu introduzir um fio na Terra aqui, ó, né? Esse fio terra aqui, ele é como se fosse o aterramento de uma casa, tá? Ele é conectado na Terra e a Terra é um grande absorvedor de carga elétrica, pessoal. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que toda essa carga negativa que está desse lado do objeto, a gente pode falar que ela vai descer para a Terra. Ou a gente pode falar que os elétrons, né, da Terra sobem para cá e anulam essas cargas positivas. Dá na mesma, tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer que depois o induzido fica com uma carga líquida negativa, tá? E ao final você tem um indutor com a mesma carga positiva e a carga negativa do induzido e o corpo que inicialmente estava neutro fica com carga induzida negativa, tá? Então aqui também ao final os objetos ficam com cargas de sinais opostos, tá? Aqui uma representação de como acontece esse aterramento, tá? Então aqui ó, o indutor provocou uma separação de cargas no objeto. Esse objeto é ligado através de um fio terra, tá? Esse fio terra faz com que elétrons da Terra subam para essa parte do induzido. Cada carga negativa anula uma carga positiva, sendo que ao final restou só o quê? Carga negativa no induzido, tá? E aqui é o que eu falei, né? Como que é feito esse aterramento, né? A Terra tem uma capacidade infinita de ceder ou receber elétrons. A Terra, pessoal, ela é um grande absorvedor de carga, né? E também cede carga elétrica, tá bom? O fio terra tem a função de neutralizar rapidamente uma determinada carga acumulada, evitando estragos na instalação e equipamentos elétricos, tá? Então a função do aterramento é essa, tá? Então de repente algum aparelho elétrico que você liga acumulou carga ali, por exemplo o chuveiro ele pode acumular uma certa carga ali, né? E ele deve estar aterrado. Por que que existe aquele fio, né, terra no chuveiro? Que é para aterrar um possível excesso de carga que possa ficar armazenado ali no chuveiro e aí não ter perigo da pessoa levar choque tomando banho, tá? Então isso aqui é importante, tá? A terra ela é um grande absorvedor de carga elétrica. E para terminar, a gente está falando de carga elétrica e a gente ainda não falou de uma medida dessa carga elétrica. Como que a gente pode medir essa carga, né? Então, ó, a medida de carga elétrica, pessoal, é uma coisa que a gente chama de Coulomb, tá? 1 Coulomb. 1 Coulomb vai ser isso aqui, ó, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, tá? É como se fosse um pacote de elétrons. É a mesma por quê? Porque um único elétron é uma entidade muito pequena, né? É uma partícula muito pequena, um único elétron. Então, geralmente, um único elétron não faz nada, né?
um elétron só não produz grandes campos elétricos, grandes forças elétricas, vamos dizer assim. Mas um pacote com, né, muitos, mas muito elétrons, ou seja, um pacote de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons produz alguma coisa. E isso a gente chama de 1 coulomb, tá? É a mesma coisa de você falar uma dúzia, né? Ou meia dúzia. O que significa uma dúzia? É um pacote de 12 unidades, né? E meia dúzia é um pacote, né, de 6 unidades. É a mesma coisa. Então, um pacote de 1 coulomb é tudo isso aqui de elétrons, tá? E é a nossa carga, é a nossa unidade de carga elétrica no SI, tá bom? Então, ó, a unidade de carga elétrica no SI é o coulomb, representado pela letra Czão. C maiúsculo, né? Só que é o seguinte, um coulomb é considerada eletricamente alta. Costuma-se utilizar submúltiplos de coulomb, como 1 milicoulomb, que é a milésima parte do coulomb. Então aqui vai entrar esses prefixos, a gente vai usar muito aqui em Física 3, tá? Não sei se vocês estão acostumados com esses prefixos. Eu acho que vocês viram lá em Introdução da Física ou Física 1. Que o mili, quando vem acompanhado da unidade, ele quer dizer o quê? A milésima parte dessa unidade. Então, 1 milicoulomb é a milésima parte do coulomb. Matematicamente, isso, como que a gente escreve isso? 1 mc, 1 milicoulomb, é igual a 10 a menos 3 coulomb, porque o prefixo mili vale 10 a menos 3. Tá? E 1 microcoulomb é a milésima parte do coulomb. Então, 1 microcoulomb é 10... desculpa, aqui está errado, tá? É a milionésima, tá? É 1 coulomb dividido por 1 milhão, tá bom? Corrijam aí. Eu só vi esse errinho de digitação agora. Então, é 10 a menos 6 coulomb, tá? 1 microcoulomb. E 1 nanocoulomb é pior ainda. Desculpa, é menor ainda. É a bilionésima parte do coulomb, tá? Então, 1 nanocoulomb é 10 a menos 9 coulomb. E aqui está uma tabela com esses fatores, tá? Então, os múltiplos e os submúltiplos desses prefixos, tá? Então, aqui a gente vai usar muito mili, micro e nano. Então, já tem que ter na cabeça, ó. Mili é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6 e nano é 10 a menos 9. E aí, aqui tem os múltiplos, se a gente precisar. Quilo é 1000, mega é 1 milhão, giga é 1 bilhão e assim por diante, tá? Então, se atentem nesses prefixos, porque eles vão aparecer muito aqui em Física 3. Principalmente mili, nano e micro, tá? Aqui algumas bibliografias. A próxima aula agora a gente vai falar de força elétrica.